Na paz do Senhor, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías, né? Capítulo 9, versículo 6, amém? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém? Que o Senhor venha abrir os nossos corações, que a gente venha se quebrantar nesta noite, abrir os nossos ouvidos espirituais, para que nós possamos entender a palavra, né? Cada um de nós, porque nós viemos aqui para adorar o Senhor. Amém? Obrigado, eu agradeço a oportunidade. Som. Eu saio da igreja com a paz do Senhor. Agradeço a Deus por estar aqui com os irmãos nessa noite. E como a irmã bem já leu, nós iremos tratar a respeito de... Nós iremos tratar nessa noite, meus irmãos, não irei me prolongar, mas a respeito de uma passagem muito conhecida. Eu acredito que muitos já ouviram falar a respeito dessa passagem. E hoje nós sabemos que é o dia 25 de dezembro e é comemorado por muitos como o Natal, não é verdade? E nada mais poderia ter tão relevância do que falar sobre Jesus, sobre o que Ele fez por nós. Nós sabemos bem que provavelmente não foi nesse dia que Jesus nasceu, não é? Pela história, pelos historiadores, pelos relatos, mas nós precisamos, e nunca é pouco, falar a respeito daquele que um dia nos salvou, não é verdade? E essa passagem é muito lida, geralmente nessa época, na Igreja Católica, enfim, as pessoas compartilham muito nas redes sociais a respeito desse tema, dessa passagem. E eu queria destrinchar um pouco dessa passagem com vocês nessa noite. Amém? E trazer como tema o seguinte: Jesus, de menino a rei. Vamos repetir comigo? Jesus, de menino a rei. E, meus amados, nós sabemos, se eu perguntar aqui aos irmãos, o que significa Natal, o que representa Natal. E nós cristãos sabemos que Natal representa a comemoração do nascimento do menino Jesus. Mas muitas vezes, se nós perguntarmos às pessoas do mundo o que é Natal, muitas vezes as pessoas respondem o quê? Natal é amor, Natal é união, Natal é confraternização, é estar em união com a família, não é? As pessoas muitas vezes respondem isso. E muitas vezes nós caímos na ilusão de entender que Natal é apenas falar sobre o menino Jesus, sobre o nascimento de Jesus. Mas nós precisamos entender que Natal é muito mais do que isso. Natal é muito mais do que falar sobre a ingenuidade do menino Jesus. Natal é muito mais do que falar sobre aquele que nasceu como pequeno. Mas Natal é também falar sobre aquele que um dia nasceu, de fato, como pequeno, como menino, mas que veio a ser o rei de Israel, o rei todo-poderoso, aquele que veio para realmente, de fato, nos salvar. E nós precisamos muitas vezes refletir a respeito disso, porque muitas vezes nós esquecemos sobre isso, nós esquecemos de falar sobre isso. E aí eu queria, meus amados, dividir essa passagem com vocês em duas partes, certo? Vamos dividir ela em duas partes. A primeira parte, a gente vai falar sobre esse menino que nasceu. E a segunda parte, a gente vai falar sobre esse menino que nasceu e que se tornou o rei da humanidade. Amém? Então vamos lá, vamos para a primeira parte. Diz assim, Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Repetindo, porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. E aí eu queria, nesse momento, mostrar para os irmãos e para mim mesma o seguinte, que o menino Jesus, ele não veio por acaso. Houve um plano perfeito de Deus. E não é à toa que Isaías,
há mais de 500 anos do nascimento de Jesus, ele proclamou a respeito daquele que viria. E aí Isaías fala como se fosse no passado, um menino nos nasceu, porque grande era a convicção, porque era uma profecia, de que esse menino iria nascer, esse menino viria ao mundo para salvar a humanidade. Então nós vemos que o menino Jesus, ele não veio por acaso. Jesus, ele é o plano perfeito de Deus. Não há lacunas, não há erros, não há entraves, não há um segundo plano. Só há um plano, o plano A, o plano perfeito de Deus. Jesus, ele é esse menino que nasceu, sendo ele o plano perfeito de Deus. E em segundo ponto, é que além do menino Jesus ter vindo ao mundo, não por acaso, o menino Jesus, ele foi anunciado. Mas, Ana Lívia, como assim o menino Jesus, ele foi anunciado? E aí a gente vê lá em Mateus, no capítulo 2. Só em Mateus, capítulo 2, Mateus, ele vai falar 4 profecias a respeito de Jesus. Se vocês quiserem abrir e acompanhar comigo, Mateus capítulo 2. Olha só, Mateus capítulo 2, versículo 6. Olha essa profecia se cumprindo. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Então nós vemos a profecia lá do Velho Testamento se cumprindo aqui no Novo. Jesus, ele viria, Jesus nasceria na cidade de Belém, considerada uma das menores cidades da região de Judá, lá em Israel. Então nós vemos que profecias estavam sendo cumpridas. Outra profecia, Mateus capítulo 2, versículo 15, o finalzinho que diz assim, ó: do Egito chamei o meu filho. E nós sabemos que foi preciso, por quê? Porque o rei Herodes, ele estava querendo matar todas as crianças abaixo de 2 anos. Por quê? Porque ele estava ouvindo falar pelos reis magos que o rei de Israel, o rei dos judeus, estava para nascer. Então Herodes não queria outro rei, porque ele se achava o maioral. Ele se achava o rei todo-poderoso, o rei daquele povo. E ele teve inveja, ele ficou com medo daquela situação. Então, por causa disso, Jesus teve que fugir com Maria e José para o Egito, cumprindo então mais uma profecia. E essa profecia faz alusão lá a Êxodo, quando o povo, Deus tirou o povo, abriu o Mar Vermelho e tirou o povo da escravidão. Meus amados, Jesus nos tirou da escravidão do pecado. Jesus nos livrou do lamaçal do pecado em que nós estávamos submersos nele. E nos resgatou para a luz. Nos transformou, nos limpou. E isso nos é mostrado. Olha como a Bíblia ela se une. Olha como a Bíblia ela tem lógica. Olha como as coisas se ligam. Jesus foi para o Egito representando isso. Que lá do Egito ele viria. Deus chamaria o seu filho do Egito. E aí nós vemos outra profecia também, Mateus 2,18. Quando diz: ouviu-se um clamor em Ramá, um pranto de choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos. Por quê? Porque o rei Herodes mandou matar as crianças. E era mais uma profecia se cumprindo. E aí, por fim, Mateus 2, o versículo 23, o finalzinho dele. E ele será chamado Nazareno. Jesus, ele viveu em Nazaré. Jesus, ele passou a sua infância, a sua adolescência ali em Nazaré, para que a profecia ela fosse então cumprida. Amém, meus queridos? Então nós precisamos entender que o menino Jesus, ele não veio por acaso. E o menino Jesus, ele foi anunciado desde os primórdios, desde lá de Gênesis. Deus já falava sobre aquele que viria para nos salvar. E em terceiro é que o menino Jesus não teve a honra de um rei. O menino Jesus, ele foi escarnecido.
Ele foi deixado de lado, as pessoas não quiseram ouvir a respeito deles. Os judeus não quiseram ouvir a respeito de Jesus. O rei Herodes, ele não quis saber a respeito de Jesus, pelo contrário, ele rejeitou a ponto de matar, porque ele não queria dividir a sua glória. E nós sabemos que os escribas, lá em Mateus 2 também vai falar sobre esses escribas, esses judeus, que sabendo da profecia, porque eles eram os teólogos, considerados para os dias atuais, são aqueles que conhecem da lei. Eles sabiam que Jesus iria nascer em Belém. E de Jerusalém para Belém são só 10 quilômetros. 1h30 eles estavam lá. Mas eles não quiseram conhecer o menino Jesus. Eles não quiseram conhecer o Salvador. E quantas vezes em nossos tempos as pessoas rejeitam a Jesus? Quantas vezes é trocado o real significado do Natal? Quantas vezes tiram Jesus do centro dos cultos, do centro dos púlpitos, do centro das pregações e colocam outras coisas que não Jesus? Então, como fizeram no passado, muitas vezes fazemos hoje em dia também. E aí, por fim, diz que o menino Jesus, ele foi rejeitado por todos esses. Tanto por Herodes, como por judeus, como por intelectuais da época. E nós sabemos que a palavra de Deus nos diz que Jesus, ele é a pedra angular. A pedra angular, a qual os construtores rejeitaram essa pedra. Esse é Jesus, o Salvador da humanidade. E, por fim, seria esse último ponto agora, é que o menino Jesus, ele não teve a honra de um rei. Ele foi gerado no útero de uma mulher simples, chamada Maria. Uma mulher desconhecida para a sociedade. Ele nasceu em Belém, uma cidade tão pequena, considerada a menor da região de Judá. Jesus, ele nasceu em um estábulo. Ele nasceu em uma manjedoura. Se nós formos ver a geografia daquela região, é uma região seca, uma região árida. Provavelmente Jesus nasceu ali a céu aberto. Maria não teve uma parteira que lhe ajudou a tirar o bebê, a enrolar. A própria Maria teve que enrolar Jesus. Esse é o nosso libertador. O nosso libertador não veio de forma pomposa. O nosso libertador não morou em palácios feitos de ouro, construídos por mãos humanas, mas ele veio da forma mais simples, que veio na forma de homem, se fez o menor dos menores e habitou entre nós, cheio de graça e formosura. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Glória a Deus, aleluia. Então nós precisamos entender que o nascimento do menino Jesus se deu da forma mais simples e humilde possível. O anjo, ele apareceu aos pastores, anunciando o nascimento de Jesus. E o anjo também apareceu às mulheres, anunciando a ressurreição de Jesus. Dois fatos importantes na humanidade: o nascimento de Jesus e a ressurreição de Jesus. E quais foram as primeiras pessoas que através delas foi anunciado esses dois feitos? Foi a um rei? Foi a escribas e fariseus? Foi a teólogos da época? Não. Mas foi anunciado primeiro a pastores. Pessoas que não tinham valor naquela época para a sociedade. A elas foi anunciado o evangelho. Elas que viram aqueles anjos cantando paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. Esses que receberam a mensagem do nascimento de Jesus. E quando Jesus ressuscitou, a quem o anjo apareceu primeiro? Foi aos apóstolos, foi a Pedro, foi a João, foi ao rei da época, aos soldados? Foi? Não. Foi às mulheres, que eram também desprezadas na sociedade. Esse é o nosso rei. Esse é o nosso rei. Aquele menino Jesus desprezado, muitas vezes visto com ingenuidade, com pequenez.
mas que tudo teve um plano, o plano perfeito de Deus, porque nada saiu, nada sai, nada foge do controle do nosso Deus, porque o nosso Deus, ele é soberano sobre os céus, sobre a terra, sobre tudo que há. Talvez para nós as coisas podem estar saindo do controle, daquilo que planejamos, daquilo que pensamos, daquilo que almejamos ou sonhamos. Mas Deus, ele conhece o ontem, o hoje e o amanhã. Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. Ele tem o plano perfeito, ele foi o plano perfeito, ele tem o plano perfeito para o seu povo. Então nós precisamos, através dessa mensagem tão linda, que esse menino Jesus, que muitas vezes foi desprezado pela sociedade, mas que viria a ser o rei de Israel, o Senhor dos senhores. E é sobre isso que eu queria mostrar aos irmãos e a mim também, nessa segunda parte de Isaías 9, capítulo 9, versículo 6. A primeira parte qual foi? Foi sobre esse menino desprezado por muitos, mas que era o plano perfeito de Deus. Vamos agora para a segunda parte, que é falar sobre esse rei. Veio como menino, mas de fato ele era, é e será para sempre rei. E diz assim a segunda parte: o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Olha o que Isaías fala. Isaías começa falando de um menino que nasceu. Isaías começa falando do filho que se nos deu. Isso mostra o quê? Emanuel, Deus conosco. Jesus veio habitar conosco. Jesus veio morar conosco. Jesus veio estar conosco. Jesus viveu conosco. Jesus viveu as nossas dores. Jesus viveu as nossas aflições. Jesus viveu as nossas angústias e os nossos sofrimentos. E Ele sabe o que nós passamos. E essa é a diferença do cristianismo para as outras religiões. Porque nas outras religiões, o homem que vai a um ser superior, um homem que tenta agradar um ser superior, um homem tenta sofrer, se angustiar para tentar de uma certa forma agradar o ser superior. Mas Cristo, sendo Deus, se fez o menor e veio até nós, suas criaturas, seus filhos. Tomou as nossas dores, como diz lá Isaías 53. Ele foi transpassado, ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Nós não merecíamos tamanha graça e tamanha misericórdia, meu querido, mas ele nos concedeu por amor a todos nós. Esse é o nosso Deus ao qual nós servimos, e como ele não há outro. Não há outro Deus como o nosso Deus, porque os outros, as pessoas vão até eles, os falsos deuses, mas esse Deus, o Deus verdadeiro, veio até nós, se fez o menor dos menores, se humilhou naquela cruz do Calvário. E nessa segunda passagem nós vemos que Isaías, no contexto ali de rei, de exército, Isaías começou a falar a respeito de Jesus, através de uma profecia. E o que nós vemos aqui é que ele diz que o governo está sobre os seus ombros. Tem outras traduções que dizem assim, que o cetro estava sobre os seus ombros. E o que é cetro? Cetro é aquele bastão, como eu posso dizer, aquele cajado que os reis, eles levantam para ordenar alguma coisa, para mandar matar, para mandar fazer, enfim. E aqui Isaías vai falar sobre isso, que o cetro estava sobre os seus ombros, que quer dizer o quê? Que o governo estava sobre os ombros de Jesus. Resumindo, Isaías está querendo mostrar aqui que Jesus é rei. Isso é o que Isaías está querendo mostrar aqui. Que Jesus, ele é o rei. Jesus, ele é o rei dos exércitos. Jesus, ele é o rei todo-poderoso. Não há outro rei como o nosso Deus.
Ele veio como um menino, de fato. Ele nasceu numa manjedoura. Ele foi gerado no útero de uma mulher, para que ele se tornasse rei, o rei todo-poderoso, o rei dos exércitos. E aí Isaías vai dizer o seguinte: o governo está sobre os seus ombros, ou seja, Jesus é mostrado como o rei dos exércitos, e ele continua dizendo, e o seu nome será, 2 pontos. O que é que Isaías está querendo dizer ali? Ele está querendo dar atributos a Jesus. Ele está querendo dar nomes a Jesus. Nomes que mostrem a grandeza desse Rei Todo-Poderoso. Nomes que mostrem quem de fato Jesus é. O Senhor dos Exércitos. E aí ele vai elencar 4 adjetivos sobre o Rei dos Reis, que veio como um menino e que muitos o rejeitaram, mas que ele de fato é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E qual é o primeiro adjetivo que Isaías vai falar a respeito desse rei? É que o Rei Jesus é visto como maravilhoso conselheiro. Então esse é o primeiro adjetivo que Isaías vai falar. E ele faz uma analogia, ele compara Jesus a um reino que, por partes, vai ganhar um rei, vai ganhar um reino. Isaías fala a respeito de Jesus como aquele rei que, por partes, vai ganhar um reino. E aí, para isso, ele vai usar alguns adjetivos em sequência. O primeiro que ele usa é maravilhoso conselheiro. Então, nosso rei Jesus, ele é maravilhoso conselheiro. E aí, se a gente for para o dicionário, sabe o que significa a palavra maravilhoso? Significa, olha o que diz, olha o que significa essa palavra. Aquele que desperta grande admiração ou medo, devido à sua grandeza e seus feitos. Maravilhoso é aquele que desperta grande admiração ou medo, devido à sua grandeza e aos seus feitos. Esse é o nosso Deus. Ou ele vai despertar admiração aos salvos, ou ele vai despertar medo aos condenados. Devido à sua grandeza e aos seus feitos. Porque Deus, ele tem poder para salvar. Mas ele também tem poder para permitir que uma alma ela pereça. Porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Exércitos. Ele é o Deus de Israel. Ele é o Rei que nos comanda numa batalha. Que está à frente da batalha. Liderando ao seu povo. E esse é o Deus maravilhoso. Aquele que tem grandes feitos. E esses feitos despertam maravilha e desperta medo à humanidade. E aí fala que também ele é conselheiro. Mas como assim, Ana Lívia, conselheiro? Se a gente for parar para pensar, o que é que significa conselheiro? É aquela pessoa que dá conselhos. É aquela pessoa que guia. É aquela pessoa que mostra o melhor a ser feito. Concordam comigo ou não? Isso é uma pessoa conselheira. Não é verdade? Uma pessoa considerada sábia, que guia, que mostra o caminho certo a seguir. E esse é o Rei dos Reis. É aquele que é maravilhoso e conselheiro. É aquele que tem as estratégias certas. É o nosso guia. Ou seja, no final das contas, sabe o que é que Isaías está querendo dizer? Que Jesus é aquele que organiza, ou seja, aquele que orquestra a vitória certa para o seu povo. Ele organiza tudo. Jesus, ele sabe de todas as coisas. Ele orquestra tudo para a vitória do seu povo. Como eu disse no início, não existe plano B. Só existe um plano e é o plano perfeito. Então Deus, ele é inteligente. Ele é aquele conselheiro. Ele é aquele que guia o seu povo. E nós podemos observar através disso o plano da redenção. Jesus veio para nos redimir.
E teve um plano para que tudo isso acontecesse. Deus já tinha determinado que Jesus viria, seria gerado pelo útero de Maria. Deus já tinha determinado que Jesus nasceria na cidade de Belém. Deus já tinha determinado que Jesus ia viver em Nazaré. Deus já tinha determinado, como Isaías falou, que ele sofreria o castigo que nos traz a paz. Deus já tinha determinado que Jesus ia sofrer. Deus já tinha determinado que os judeus iriam rejeitar e que através disso viria o povo que seria enxertado na videira verdadeira, que somos nós gentios. Deus tinha um plano determinado, porque Ele é maravilhoso conselheiro. Ele é aquele que é o nosso guia, é aquele que sabe o caminho certo a seguir. É aquele que coordena a vitória do povo, que coordena a guerra, que é o rei sábio, que sabe como agir no momento certo de agir. Esse é o Rei dos Reis, aquele menino que por muitos foi rejeitado. Se a gente for parar para pensar, só dando um exemplo, a mulher samaritana. Vocês acham que Jesus não sabia que ela ia estar ali, não? Ele sabia que ela ia estar ali. De meio-dia, ele disse aos discípulos, podem ir, eu vou ficar. Foi basicamente isso. Porque ele sabia que aquela mulher estaria ali e ele queria ter um encontro com ela. Concordam comigo? Ele queria ter um encontro com aquela mulher samaritana, porque Deus, ele tinha os seus planos. E os planos de Deus são maiores do que os nossos. Porque Ele é maravilhoso conselheiro. Ele sabe agir no momento certo, na hora certa e do jeito certo. Aleluia, glória a Deus. E falando a respeito do reinado de Jesus, Isaías vai dizer como a segunda qualidade de Jesus. A primeira é que Jesus, ele é maravilhoso conselheiro. E a segunda é que Jesus, ele é o rei, Deus forte. Como Isaías vai dizer, maravilhoso conselheiro, Deus forte. E sabe o que é que Isaías está querendo dizer com isso? Que Jesus, ele é o Deus todo-poderoso e que vai na batalha guerrear a nosso favor. Jesus não é aquele, nosso Deus não é aquele que somente fica olhando de camarote. Mas nosso Deus é aquele que coloca as mãos ali para agir. Ele arregaça as mangas e age ao nosso favor. E aí a gente pode levar isso para o plano da redenção. Como eu disse a vocês, as outras religiões, como é que acontece? O homem, ele vai até aquele falso Deus. E no cristianismo, Deus vai até o homem. Então Deus é o Deus forte que veio até nós. Deus é o Deus poderoso que guerreou ao nosso favor. Deus é o Deus que batalhou contra o pecado. Deus é o Deus que morreu naquela cruz para nos dar vida, vida eterna, vida em abundância. Por quê? Porque Ele é o Deus forte. Ele é o Deus poderoso. Ele é o Deus guerreiro. É o Deus que não perde nenhuma batalha. Todas as batalhas que Deus está na frente, dá certo. Todas as batalhas que Deus está no controle, aquela batalha é vencida. É só a gente perceber, olhar o Velho Testamento. Todas as vezes que Deus esteve no controle da situação, que era do seu querer, que Ele intervia, as coisas fluíam. Porque muitas vezes nós queremos fazer pela força dos nossos braços. Mas quando nós confiamos no Deus forte, tudo é diferente. Porque Ele age ao nosso favor. Ele é aquele que vai à batalha e luta pelo seu povo. Jesus, Ele é o rei que vai à batalha e luta pelo seu povo. Amém? E qual é a terceira qualidade que Isaías mostra aqui? A primeira foi maravilhoso conselheiro. A segunda, o Deus forte. E a terceira, Pai da eternidade. Esse é o nosso Deus. Ele é o Pai. Ele é o nosso Pai. Ele é o Deus que cuida de nós. Ele tem um cuidado paternal pelos seus súditos, pelos seus filhos. Ele é rei
E é um rei que cuida dos seus filhos. Ele é um rei, o rei dos reis, que se preocupa com os seus filhos. Se preocupou tanto a ponto de morrer pelos seus filhos. Veio como menino, foi rejeitado por muitos, nasceu através de uma moça simples, foi gerado no útero de uma moça simples, sofreu o que sofreu, por amor a nós, porque Ele é um Pai, como é mostrado no Novo Testamento, aquele a qual nós podemos chamar Abba, Pai. Porque hoje nós temos livre acesso a Jesus. Hoje nós temos livre acesso a Deus por meio de Jesus, por meio do sacrifício que Ele fez por nós, naquela cruz do Calvário. E hoje nós temos, de fato, livre acesso ao nosso Pai, o Pai da eternidade. E aí, qual foi o primeiro adjetivo? O Rei Jesus é o nosso maravilhoso conselheiro. Qual é o segundo? Deus forte. O terceiro, Pai da eternidade. E o último, Príncipe da paz. Jesus, Ele é o príncipe. Olhe bem o que eu vou lhe dizer nessa noite. Jesus, Ele é o príncipe da paz. Jesus é aquele que nos dá a paz que o mundo não pode dar. Ele é aquele que nos dá a paz que o mundo não pode dar. Tanto se fala em paz, né? Nos jornais, nas palestras. As pessoas tanto falam em paz. Mas, meus amados, a verdadeira paz, só o príncipe da paz, ela pode ser nos dada. Só o príncipe da paz pode nos dar a paz. E se você entregar a sua vida ao príncipe da paz, ele te concede a paz, que vai além de todo entendimento. Porque Jesus disse, eu vos deixo a minha paz. Não as dou como o mundo dá, porque a paz de Cristo é diferente da paz que o mundo dá, porque a paz que o mundo dá, ela é falsa. E ela depende de circunstância. Se não tem guerra, está em paz. Se não tem briga, está em paz. Se não tem doença, está em paz. Não existe isso. A paz que Jesus nos dá, ela vai além das circunstâncias. E olha o que diz essa frase. A paz que Jesus nos dá, não nos livra das guerras, mas nos conforta em meio a elas. Novamente, a paz que Jesus nos dá, não nos livra das guerras, mas nos conforta em meio a elas. Enquanto vivemos aqui na terra, nós passaremos por aflições, nós passaremos por lutas, por dificuldades. É ou não é? Quem aqui nunca passou? Ou não esteja passando? Ou não tem algum problema? Ou não passou por algum problema? Mas Jesus disse que Ele dá a paz. E que a paz dEle é aquela paz mesmo em meio às guerras, mesmo em meio às lutas, mas é o consolo que vem do Espírito Santo. É a alegria que vem da parte dEle, porque a palavra de Deus nos fala, Filipenses 4:4, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Paulo estava passando por uma situação difícil de prisão. Não foi fácil para ele. Mas ele, mesmo diante daquela situação, mandou que nós nos alegrássemos no Senhor. Porque, de fato, Ele é o príncipe da paz. Ele, de fato, nos dá a paz. Esse Rei dos Reis, que veio como um menino, que muitos o rejeitaram, e que seria o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E aí diz o seguinte, para finalizarmos. O Cristo que se encarnou como menino e foi ao matadouro como ovelha muda, sendo rejeitado por Herodes, pelos seus e por muitos, hoje em dia virá como rei, justo juiz, com poder e glória, e julgará a todos. Aqui está dizendo o seguinte, eu vou repetir com os irmãos. O Cristo que se encarnou como menino e foi ao matadouro como ovelha muda,
sendo rejeitado por Herodes, pelos seus e por muitos, hoje em dia. Virá como rei, justo juiz, com poder e glória, e julgará a todos. Então, muitos são os que desprezam Jesus, como o rei Herodes. Muitos são aqueles que não fazem caso de Jesus. Ah, se você tem a sua fé, eu não acredito, mas também não quero julgar. Muitos são esses que escarnecem também de Jesus, como vemos muitas vezes, muitos blasfemando aí nas redes sociais, pelo falar, pelo agir. E acham que Jesus não existe, ou que Jesus é só um profeta qualquer, como muitos judeus e outros acreditam, ou que Jesus é um filósofo, um homem que foi importante para a humanidade. Mas a Bíblia diz que esse Jesus, aparentemente ingênuo, aparentemente visto como aquele menino tão humilde, esse mesmo Jesus virá como justo juiz. Ele julgará a todos sem distinção. Ele virá não mais como aquela ovelha muda que foi para o matadouro. Ele não mais virá daquele jeito que ele não tinha formosura alguma, para que não pudesse chamar a atenção pela sua aparência. Mas ele virá agora como rei dos reis, como Senhor dos senhores, como príncipe da paz, como maravilhoso conselheiro, como aquele que redime o seu povo. E aí a lição final, a conclusão, se puderem colocar aí no slide, para terminarmos nessa noite, é que diz o seguinte: Natal não significa apenas celebrar o nascimento do menino Jesus, mas significa celebrar a vitória do Rei Jesus. Assim, se o Rei Jesus já venceu, nós venceremos com Ele também. Vamos repetir para encerrarmos todos juntos? Natal não significa apenas celebrar o nascimento do menino Jesus, mas significa celebrar a vitória do Rei Jesus. Assim, se o Rei Jesus já venceu, nós venceremos com Ele também. Aleluia. Se você teve um encontro com Jesus, creia que nós venceremos. E a maior vitória foi Ele ter morrido naquela cruz. O plano perfeito de Deus veio como um menino, se fez o menor de todos e veio a ser o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. E quando as coisas estiverem ruins em nossas vidas, que nós possamos lembrar que Jesus, Ele tem o controle de tudo. Talvez a gente não enxergue o porquê disso ou o porquê daquela situação, mas que nós possamos entender que Ele sabe o amanhã. E que para o que nós talvez seja um plano meia boca, mas para Ele é o plano perfeito. Que possamos de fato confiar no nosso Cristo, que veio como um menino, mas que de fato é o Rei dos reis, o Todo-Poderoso.